Ei, sabia que o seu sabonete é uma m... Você precisa usar um sabonete feito pra homens. Conheça o Aristocrata. Essa barrinha daqui com cheiro de perfume limpa sua pele e te deixa cheiroso também. E usando o cupom CASTRINHO você garante 10% de desconto no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Aproveita. Vamos falar de uma parada que tá acontecendo que é meio sinistra e que ninguém tá se ligando e que a gente precisa prestar atenção porque isso vai mudar muita coisa, tá? Esse aqui é um vídeo do Sakamoto falando sobre leis do trabalho, tá? Mas prestem atenção, porque isso daqui é um bagulho muito sério que tá rolando e que vocês talvez não tenham dimensão. Hoje, neste exato momento, a Justiça do Trabalho e os direitos dos trabalhadores de uma maneira geral estão numa berlinda que pouca gente sabe. Tá, isso que eu queria que você falasse. E que pode sofrer um golpe absurdo exatamente com a instituição que ajudou a livrar a gente do golpe de Estado, que é o STF. Né? Porque é o seguinte, se por um lado o STF ele tem uma maioria sólida, pró-democracia, e a gente viu isso, com exceção de alguns, mas a gente viu isso, do outro lado, e isso tem pesquisa e mais pesquisa mostrando, você tem uma maioria dos ministros do STF pró-empresa do que pró-trabalhador. Sim. Todo mundo, tipo, isso é uma coisa meio clara, sem né, na dúvida. verdade. Então o que acontece é que tem um tema que deve ser julgado em breve, tema 1389, no Supremo Tribunal Federal, porque é o seguinte, olha que doideira. O que está sendo discutido neste caso é fraude. Porque é um caso em que você tem todos o checklist do vínculo empregatício. É isso. Começou a ter muita decisão assim no STF, né? Muita decisão assim no STF. O Gilmar Mendes, se não for o Gilmar, mandou parar, congelar tudo que o STF ia discutir agora, isso aí. Ó, só pra vocês entenderem o que tá rolando, tá? Tinha desde o Temer, acho, não vou lembrar, flexibilizaram as leis do trabalho, que é o famoso processo que a gente chama de pejotização. E aí liberaram, tornou mais flexível você trabalhar como PJ em empresa. O famoso meizinho, né? Você abre um meizinho ali e vai trabalhar. Só que acontece, muita empresa contrata MEI pedindo funções de CLT, né? Ah, você é MEI, você é PJ, né? Mas você tem horário pra entrar, horário pra sair, você tem chefe direto, você tem e-mail da empresa, você tem tudo meio organizado, assim. Então você é quase um funcionário, porém você não tem direito nenhum, você não tem benefício nenhum e você ganha via carteira assinada. Alguns têm que ir até o escritório, né? Pô, tem PJ com obrigação de ir e ficar e cumprir horário, né? E aí uma das leis de você trabalhar como PJ é que você não pode ter pessoalidade, você não pode ter chefia, você não pode ter... por exemplo, você paga um PJ, se é o cara que você paga o PJ que te entrega ou um funcionário dele, meio que não importa, porque você tá contratando a empresa. Mas quando você força, tipo, não, é você, é uma coisa meio assim, pô, peraí, quem que tá entregando isso, né? Então assim, tem toda uma série de regras aí dentro que não é cumprido por boa parte das empresas. Começou a rolar muito processo começou a subir até o STF, né? Muito processo subiu até o STF, e aí o STF resolveu trancar tudo, e aí simplesmente caiu, mano, na mão aqui do Gilmar Mendes, do STF, e ninguém sabe pra onde que tá indo, né? Se o STF decidir que sim, esse caso é um caso empresa-empresa, você acontece que é uma morte à Justiça do Trabalho. Porque pra que eu vou ter trabalhador? Vou mandar todo mundo abrir MEI e dane-se o direito trabalhista. Se lasque. Então, vai ser a morte da Justiça do Trabalho. Só que isso geraria um caos social tão grande, mas tão grande, que o STF não deve ir por uma decisão pura nesse sentido. Agora, hoje, neste exato momento, a Justiça do Trabalho... Cara, isso daqui é um entrave muito louco. Porque assim, simplesmente, o que a galera não tá falando é que se essa parada passar, simplesmente vai quebrar a Previdência do Brasil. Que já tá meio ferrada, né? A Previdência Social do Brasil já tá bem na merda mesmo. Mas assim, simplesmente, parte do dinheiro da Previdência, que, né, sustenta a aposentadoria das pessoas, vem justamente da CLT. Se não tem CLT, tu não paga INSS. E se não paga INSS,
Não tem dinheiro pra pagar aposentadoria. Se não tem dinheiro pra pagar aposentadoria, da onde vem o dinheiro? Da onde que vai vir esse dinheiro? E aí, isso daí tem o risco de gerar uma... Cara, sem sacanagem. Isso daí tem um risco muito grande de gerar uma mudança nas dinâmicas de trabalho aqui. Porque pensa assim, você que tem horário pra trabalhar, escala, tudo bonitinho, ajustado. Cara, se você entra como MEI, a chance disso daí virar, vai matar INSS e FGTS. Mano, na hora. Bum, canetou isso, vai matar. Então muito dificilmente vai ser uma coisa que vai ser ou sim ou não. Mas eu acho que vai ser... Mano, assim, quando isso sair, assim, ou sai do STF, muito dificilmente, né? Sai do STF, tipo, então beleza, mantém assim como tá, então os processos trabalhistas vão continuar rolando, que causa um prejuízo gigantesco pras empresas, né? Porque a maioria das empresas tentam dar esse jeitinho e aí acabam perdendo o processo, tomando prejuízo. Ou, sou advogado trabalhista e esse medo tá foda desde abril do ano passado. Luiz. Papo reto. Além do FGTS, é uma coisa que eu não pensei. Luiz, a gente vai dialogar aqui, Luiz. Pô, queria poder ligar pro Luiz agora. Mas assim, ó. Ô, Luizão, responde pra mim. Teu trampo vai meio que acabar, né? A tendência é manter como estava antes da suspensão dos processos. Nossas formas de contratação são legítimas, mas se houver subordinação ao empregado. Então, da certa forma, o caos vai continuar. Então, quando você recebe prolabore, você tem que pagar 11% de INSS. Mas muita empresa não recebe prolabore, né? Recebe distribuição de lucro, né? Então, por exemplo, eu tenho um prolabore e eu tenho distribuição de lucro. E aí eu pago o INSS em cima do meu prolabore, não pago o INSS em cima da distribuição do lucro. Apesar de pagar DAS pra cacete, né? Sim, pode acabar. Porque sua empresa, você vai ficar só com caso de... O advogado trabalhista vai ficar só com caso de acidente no trabalho, né? Cara, nossa, os advogados... Nossa, a galera do direito trabalhista deve estar... Primeiro que ninguém deve estar ganhando nada, né? Cara, como é que tá? Nossa, fiquei curioso agora. Como é que tá a rapaziada do direito trabalhista? Nossa, a galera do direito trabalhista deve estar agora com o cu na mão. Minha rapaziada do direito trabalhista deve estar agora cagadaço, mano. Porque isso deve estar O foda é que eles estão lutando pelo fim da escala 6x1 e do outro lado estão matando a CLT. Que não tem como equilibrar, né? Como é que você vai manter? É que assim, tu matou a CLT e... beleza, não tem mais 6x1 na CLT. Mas quando você é MEI... Pô, eu lembro uma vez um maluco que entregava pra mim, o cara virou pra mim e falou assim... tem um feriado aí, né? E o cara era MEI, te entrega pra fazer. E aí eu falei, mano, tem um feriado, mas você tem entrega pra fazer. Ele, mas tem feriado. Eu, mas é que você não é CLT, tá ligado? Assim, a gente paga pela entrega, não paga tecnicamente por você, né? E aí o cara ficou meio confuso, assim. O cara ficou até meio né? Meio eu falei, se entregar... a gente tem que ter entrega. Se a entrega não rola, é pelo contrato nosso, assim. O cara até ficou meio confuso com a relação, assim. A gente falou, aí a gente acabou conversando, acabou beleza, então vamos mudar uma ordem em umas paradas aqui. Acabou ficando mais tranquilo, né? Já vi PJ com um mês fechado, papo de trabalhar loucamente domingo a domingo. Mas exatamente isso, mano. Exatamente isso. A escravidão voltando. Mano, é assim. Enfim, a minha avaliação, a STF não vai voltar por isso pela pressão política, pois vai quebrar o governo. O problema dessa pauta não repercutir. Precisamos discutir seriamente isso. Cara, porque assim, esse é um papo que eu acho que a galera não tá meio que levando... Porque com esse papo de escala 6x1, que a galera tem falado, a galera tirou isso aqui um pouco de lado, né? Da pejotização. Assim, pedidos de dano moral em ações trabalhistas crescem desde 2020, quase 17%. Cara, a justiça do trabalho é uma doideira, né, mano? Leis trabalhistas de 2000... Eu tô tentando achar alguma notícia que tem falando, mas tem até, mano, difícil de achar alguém que esteja falando isso muito a sério ainda. Aqui, PGR dá parecer a favor da pejotização e da competência da justiça comum para decidir. De acordo com o Paulo Gomes, o STF já tem jurisprudência firme quanto à continuidade da contratação de forma distintiva CLT. A favor da pejotização e da competência da justiça comum para decidir sobre existência válida e eficácia. O problema é esse, né? Que a galera tá querendo tirar as leis da justiça trabalhista e quer ir pra justiça comum. E o problema é que a justiça comum ela é muito mais lenta que a justiça trabalhista, né? Que também não é muito rápida, né? De acordo com o parecer de fraudes, a questão deve ser enviada à Justiça do Trabalho, a quem caberá a análise das consequências.
nos processos suspensos pelo Ministério do STF terão temas centrais. Um deles é a competência e justiça do trabalho. Aqui, ó. Por que o Gilmar Mendes discutiu e é o que a galera vai discutir? Aqui vai ser foda, tá? Um deles é a competência da Justiça do Trabalho para julgar as discussões que envolvem fraude no contrato civil de prestação de serviço. Então, assim, o que é fraude e o que não é na prestação de serviço. Outro é a licitude da contratação do trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, conforme a jurisprudência do STF que permitiu a terceirização irrestrita, certo? E por último, a quem cabe o ônus da prova em relação à suposta fraude contratual, se recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. Nossa. E assim, mano, papo reto, a tendência é cada vez mais a pejotização continuar e aumentar. A rapaziadinha aqui falou O cara falou de programador hoje é todo mundo PJ. Todo mundo PJ. Então, mano, não tem muito o que fazer, né? Se você puder... Assim, existem PJs e PJs, assim. Eu não sou contra o pejotismo, pelo contrário. Acho que existe o PJ do tipo... Pô, você tem um PJ, só que você consegue trabalhar 2, 3 lugares, pegar outros trampos, você tem um bagulho acontecendo e tal, você tem flexibilidade no contrato. Pô, acho super tranquilo, né? A galera que trabalha aqui... Pô, a maioria das pessoas que trabalham aqui trabalham em outros lugares, né? Pô, o Luca trabalha em 5 lugares diferentes, o Thiago edita por outros canais, o Gabriel edita por outros canais, Drill edita por outros canais, Débora, minha produtora, faz pra galera fazer outras coisas. Mas eu acho que é uma questão de quem pode ter esse tipo de coisa que vá pro caminho que é o justo, né? Não tem como, mano. Escolher exatamente o lugar que você possa, que é PJ de verdade, que não seja um meio PJ. Entendeu? Que é o PJ, né? Que você consiga resolver suas paradas. Agora, o foda é que essa galera que é o PJ obrigatório, né? Na empresa antiga que eu trabalhei, eu fui um dos últimos CLTs lá dentro. E a galera fazia uma pressão gigantesca, tentava comer minha mente. Não, vira PJ, não, vai lá. E aí você vai ganhar mais, né? Os caras falavam pra mim, assim, tu vai ganhar mais, a gente paga pra você tanto a mais pra você ser PJ. Eu falei, mano, não quero não, tá louco. Né? Ainda mais sabendo exatamente o quanto que eu trabalhava. E assim, a galera lá era PJ sem benefício nenhum. E aí, olha a armadilha que era lá. Era PJ, aí tu deixava de receber vale transporte, vale refeição, acabava tudo, tá ligado? Você ganhava um pouco a mais, que tecnicamente supria isso, mas aí simplesmente morria. Você não tinha nenhum aumento, você não tinha nada. Morria. E aí, mano, e presencial pra cacete. A galera cobrava absurdamente você chegar no horário, não podia trabalhar de casa. Eu falei assim, mano, vou ficar PJ e vou ficar preso aqui. Não, PJ tem que ter flexibilidade, pelo menos pra poder freelar em outros lugares. E lá ainda tinha uns filmes gigantescos que os caras ficavam putos se você freelava em outros lugares, né? Então era uma parada meio sinistra, assim. Sem férias. Tinha participação nos lucros, mano. Tá ligado? Isso era maravilhoso. Isso deixava a galera maluca, assim. Porque eu era um dos poucos ali, a famosa PLR. Eu era um dos poucos dos jornalistas ali. Como meu contrato era outro, tinha PLR. Cheguei a ganhar 2 salários de PLR no fim do ano. E aí, uma chefe virou pra mim um dia e falou assim, vou te dar aqui R$200 a mais por mês, R$300 a mais por mês pra você ser PJ. Nossa, parece interessante, né? E aí eu tenho meta pra entregar, horário pra trabalhar, horário pra entrar, sem horário pra sair, e aí chega no fim do ano sem PLR. Não, pô, isso no meu... Tu não quer enfiar nada não? Porque eu tô saindo sem nada no meu rabo. Às vezes você, sei lá, mete teu braço até o cotovelo e já me arruma de uma vez, pô. Resolve isso aqui já agora. Mas enfim, vamos acompanhar, porque isso daí... Gente, isso daí vai ser uma pauta sinistra, tá? Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!